pensar qual é o papel que o e-commerce tem hoje na vida do consumidor e, mais ainda, qual deve ser a importância dele dentro de uma organização, é para falar sobre isso e muito mais que eu tenho hoje aqui comigo, Patrick Marquardt. Falei certo? Falou. Falei. Então, Patrick, te apresenta um pouquinho, conta mais um pouquinho sobre você pra gente. Bom, eu estou no ramo de varejo há mais de 10 anos, né? Comecei lá atrás como estagiário de marketing, depois fui virando comprador de produtos em grandes varejos, né? E, de repente, quando vi, eu estava dentro do e-commerce, né? E gerindo um e-commerce inteiro, com mais de 20 pessoas na minha equipe, enfim, e fazendo gestão de mídias digitais, fazendo vendas através do e-commerce. Então, a minha vida, basicamente, metade dela é e-commerce, né? Então, hoje eu estou na Vtex como executivo de vendas, né, numa plataforma de e-commerce. Então, realmente, a gente não consegue sair mais desse mundinho do e-commerce. A gente está lá, eu acho que esse é o futuro. Não tem muito para onde escapar mais também. E na tua visão, já que a gente está falando de e-commerce e é sobre isso que a gente vai conversar muito hoje, qual é a relação que o e-commerce tem com a transformação digital dentro das empresas? Acho que, dependendo do tipo de empresa, acho que ela é total. Em algum momento, existe ali uma tendência de fazer algum tipo de transação na empresa, né? Seja para vender um serviço, seja para vender um produto, seja para atender um B2B, seja para fazer um B2C, né? Em dado momento, as empresas, as indústrias, elas estão olhando para o digital, querendo saber como é que eu chego nisso, como é que eu faço essa revolução digital dentro da minha empresa, e invariavelmente vai cair dentro de uma plataforma de e-commerce, né? Porque você vai querer transacionar o teu produto e o teu serviço. Então, o e-commerce ele reúne muitas informações, né, do cliente principalmente, porque ele estando dentro da tua plataforma, dentro do teu site, você passa a ter dados, né? E hoje o que é mais importante do que venda é dado, né? Você ter dados. Quantas empresas a gente vê hoje que o dado é realmente aquilo que faz elas crescerem, né? E não só a transação, ela é um caminho, ela é um meio, mas o que as empresas estão interessadas em saber mais sobre o cliente de fato, né? Como ele transaciona, as necessidades dele, o que ele gosta de ver, como ele gosta de comprar, né? Isso, porque lá na frente é o que vai fazer a diferença dentro do jogo. Já que você falou lá na frente, ao teu ver, quais são os desafios que os e-commerce vão enfrentar nos próximos 5 anos? A omnicanalidade ainda é um desafio, eu acho que daqui 5 anos isso não vai estar tão bem resolvido. Então, você estar presente de fato em todos os canais de contato com o teu cliente, esse é um grande desafio. De forma orquestrada, de forma transparente, né? Acho que a gente já tentou como cliente, né? Eu gosto de me colocar sempre no papel do cliente, porque a gente é cliente, né? Antes da gente estar do outro lado da mesa vendendo um produto, a gente geralmente compra também. E quando a gente faz uma compra online, a gente sabe da dificuldade que é, por exemplo, fazer um cancelamento, fazer uma devolução, e às vezes a loja que você comprou online, ela tem uma loja física, e ela está do lado da sua casa, e você não consegue ir até lá para resolver alguma coisa, porque são empresas aparentemente diferentes. Então, o Omnichannel, para mim, ele é realmente um desafio. Já se fala até de não Omnichannel, mas de Unified Commerce, né? De você unificar o comércio. Então, eu acho que daqui para frente é isso que vai dar mais poder para a empresa. Então, aquelas empresas que não, né, tanto varejistas como outros tipos de empresa, não estiverem presentes em todos os pontos de contato com o cliente, vão perder espaço. Mas e aí, como é que você enxerga o grau de maturidade? Assim, acho que é até um pouco, né, engraçado falar de um grau de maturidade de uma empresa, por exemplo, que não tem e-commerce. Mas o que tu acha que vai acontecer com ela a curto prazo? Olha, ela vai buscar alguma coisa. Se ela não buscar se digitalizar, não só transacionar, como eu falei, ela pode ter um produto, ela pode ter um serviço. Geralmente são essas duas coisas que as empresas têm para oferecer, né? Se você não tiver presente de forma online, seja ela através de uma página de um Instagram, de um Facebook, de uma rede social que seja, você vai desaparecer, né? O comércio local, somente local, ele tende a acontecer isso, né? A se diminuir. Você vê, por exemplo, os shopping centers, né? Que dentro do Brasil, por exemplo, São Paulo, uma grande cidade, quantos shopping centers a gente tem? Tem uma a cada esquina, né? Se a gente for pensar num raio aqui de quilômetros, quantos shoppings a gente tem por aqui? E os shoppings, como instituições, elas estão indo para o e-commerce. Elas estão montando marketplaces para encontrar esses clientes que não estão indo ao shopping, mas que estão no online. Então,
dado momento você pensaria, cara, nunca que o shopping center vai fazer um negócio desse, né? E aí ela está vendendo isso pro varejo, né, para as lojas, para os lojistas que eles têm dentro do shopping, como uma facilidade para esse varejista ir para o online, que muitas vezes não tem, né? Ele não tem uma loja online, ele não tem capacidade de gestão de uma loja online, e aí vem o shopping center e fala, não, eu vou montar isso aqui para vocês e vocês vão agora vender online. E o cliente vai retirar na sua loja. Então eu vou levar tráfego para dentro da tua loja física. Então eu vejo isso, sabe? Essa necessidade ela é latente. Algumas empresas estão percebendo mais rápido do que as outras. E essas que forem mais ligeiras vão perdurar mais tempo e vão acompanhar as mudanças que são muito rápidas dentro do mundo online, dentro do e-commerce. Independentemente da infraestrutura que ele tenha para ter um e-commerce bom, que a gente sabe que tem que ter uma coisa básica para oferecer uma experiência de compra satisfatória para o cliente, né, que de fato impacte ele positivamente. Como é que você enxerga, o que a empresa precisa ter dentro de casa para que ele esteja pronto para mudar um pouco mais rápido, né? Seja para ter o e-commerce um pouco mais responsível, ou então ter essa integração melhor de omnichannel? Sim. O que você acredita que tem que ser os pilares básicos, que tem que estar bem estruturado dentro de casa? 2 pilares acho que são importantíssimos, né? Tecnologia. Então não adianta você querer estar neste mundo com tecnologias ou com poucos recursos, né? E a outra parte é a equipe. Né? Eu sou um cara que defende muito o time, né? Você ter gestão de pessoas, gestão de equipe, gestão de time e de capacitação desse teu time. Não adianta hoje você falar, eu estou com um time incrível, mas se você não capacita ele, não dá ferramentas também para eles crescerem dentro da corporação, ou eles vão sair e vão procurar empresas que vão dar isso para eles, ou eles vão ficar para trás, né? E naturalmente você também vai passar a ficar para trás. Então acho que a tecnologia aliada ao conhecimento do teu time, porque a tecnologia não vem para substituir 100% de uma equipe de e-commerce. Ela vem para dar mais senioridade, né? A tecnologia ela traz mais desafios, porque a tecnologia por si só ela não se resolve. Você tem que ter uma estratégia por detrás disso tudo. E as pessoas que vão pensar nisso, né? Que vão ajudar nessa estratégia para que a máquina, né? Para que a tecnologia de fato funcione perfeitamente. Então, eu divido esses 2 pilares, né? Tecnologia e pessoas. Então, focando em pessoas. Okay. Conta para mim como é que você acha que está o grau de maturidade de quem trabalha com vendas hoje no Brasil? Olha, vendas em que sentido? O que você entende como uma venda nesse... Todo time comercial de um negócio. Tá. Eu acho que ainda é muito, muito, muito incipiente. Eu venho fazendo reuniões, principalmente na área do B2B, né? Onde você tem a indústria querendo fazer a venda direta ou indiretamente para o consumidor final. Você percebe que ainda tem pode dizer assim, talvez um ranço antigo de contato com o cliente, consumidor, uma cabeça muito fechada, quadrada, né? Em alguns outros eventos de e-commerce que eu fui, inclusive para palestrar sobre o futuro do varejo, você percebe que as pessoas elas querem ir para o e-commerce, querem montar lojas. A facilidade hoje de você montar uma loja e botar ela no ar é fácil. Tem plataformas de graça para você fazer isso. Só que o preparo, ou melhor dizendo, o despreparo das pessoas que estão querendo empreender neste caminho é enorme. Elas não têm noção dos KPIs que elas têm que olhar, né? Do que eu tenho. Volta para o básico, né? Falta o básico. Exato, falta o básico, né? Então, muitas vezes, ela fica deslumbrada porque ela vê o que o comércio está fazendo lá fora, Estados Unidos, China, e você fala, cara, nossa, tá incrível, tá fácil de fazer. Vou colocar meu produto online, vou vender pra caramba. Né? E ela esquece que tem um trabalho incrivelmente gigante para ser feito antes disso, né? De você gerar tráfego. Então, tem até o número do Sebrae, não vou lembrar de cabeça agora, mas a quantidade de lojas que abrem e fecham no mesmo ano. Né? Por quê? Porque não tem planejamento, a pessoa não tem capacitação. Né? E ainda é muito restrito esse mundo do e-commerce aqui no Brasil, não é algo difundido. É muito restrito, tem muita gente que ainda tem medo de comprar online. Né? Então, imagina empreender de forma online e pensar com a cabeça do online. Tem muita gente que vai dar errado porque os dados estão não sei aonde. Tem gente que tem medo de empresas como o Google, como a Amazon. Fala, não, meu dado está no Google, meu dado está na Amazon. Né? E ele esquece que ele já colocou um Facebook na vida dele com todos os dados dele. Então, mas ainda tem dentro das corporações pessoas que pensam dessa maneira, né? Com medo de olhar para esse mundo online e não ter o controle. O brasileiro tem muito disso, de querer tocar nas coisas. Né? E eu acho que o e-commerce ele quebra muito essa barreira, porque você não está vendo nada, está tudo na nuvem. Então, quando uma grande empresa quer entrar para esse mundo do e-commerce e ela sente que ela não vai ter o controle de
poder encostar nas coisas e ter o dado na mão dela, ela meio que se desespera e fica... Ela congela, né? Congela. Parece que ela fica cristalizada onde ela está. Exatamente. Então, eu me deparo muito com essa situação, né, nas conversas que eu tenho. Você pega umas empresas muito familiares ainda, né? No Brasil você tem muito disso, de famílias com grandes empresas, grandes distribuições, que a gente nunca nem ouviu falar, que faturam bilhões por ano, mas no modo offline, né? No modo antigo. Aí ele pensa, eu faço isso até hoje, está dando super certo. Nossa, essa é uma das frases que a gente mais ouve, né? Eu sempre fiz assim, deu certo. Exato. Né? Então, sim, talvez dure mais 10, 15 anos essa mesma tocada, mas em um dado momento isso já não vai ser mais suficiente, né? Você precisa também estar nos dois mundos e atender às necessidades, porque as gerações estão se renovando. Então eu vejo muito isso, às vezes uma empresa familiar, aí de repente o neto ou o sobrinho de alguém está chegando para a empresa e ele vem com as ideias do e-commerce, né? E aí até convencer a cabeça de todo mundo demora ali um tempo gigante para acontecer. Mas vai acontecer, é inevitável, né? Porque você tem milhões e bilhões de pessoas hoje que consomem conteúdo online, né? Tanto em redes sociais como e-commerces, já compraram online ou já tentaram fazer uma transação online, vender um produto meu num site de e-commerce, num Mercado Livre, num OLX da vida. Então, isso vai acontecer, né? Mas ainda tem um passo muito grande, acho que de conhecimento, de instrução, de ensinamento, porque isso hoje você não aprende em faculdade nenhuma, a empreender. Sim. Né? Empreender digitalmente, muito menos. Então, você tem poucas escolas hoje, ou faculdades que têm cursos extra que ensinam isso, né? Acho que vai demorar um pouquinho ainda para que esse conhecimento seja largamente difundido, as pessoas tenham conhecimento do como ir para online, quais são as métricas que eu tenho que olhar, porque muda muito. Então, acho que esse é um grande desafio para o ensino aqui no Brasil, né? A gente virar a chave para empreendedorismo e virar a chave para o empreendedorismo digital. São duas pontas aí que são bem importantes. Eu acho que tudo isso acaba impactando na experiência do cliente, que hoje está muito difundido, tem se falado muito, mas a gente ainda tem sofrido muito para conseguir, de fato, oferecer uma experiência positiva em todos os canais. Sim. Então, agora você é até mais reducionista. Por que a gente não consegue oferecer uma experiência positiva, 100% positiva, por exemplo, no e-commerce hoje no Brasil? Por que hoje a gente sofre tanto? Existe toda a questão da desconfiança, a questão de ninguém resolve meu problema, ninguém me ouve, o site trava, eu não consigo carregar, eu não consigo tirar dúvida. Por que o empresariado brasileiro ainda sofre tanto em oferecer uma boa experiência online para o seu cliente? Porque a cabeça do empresariado ainda está naquele mindset de eu tenho o produto, eu vou empurrar esse produto para o meu cliente, porque só eu tenho, ou porque é assim que eu quero fazer. E não dá voz para o cliente, não quer ouvir o outro lado, né? Então, ao invés de você abrir uma comunicação com o teu cliente para entender o que ele quer, você simplesmente empurra. E isso acontece há muitos anos, né? É cultural. Então você pega a publicidade brasileira, por exemplo, né? Por muitos anos, televisão, né? Televisão massiva. E na televisão você está lá assistindo e é empurrado um monte de coisa para você e você vai absorvendo, né? Então isso por muito tempo deu muito certo. Hoje, vocês querem escolher o que você quer assistir, escolher o que você quer consumir, até de propaganda, né? Você quer pular propaganda hoje, né? Meus filhos, eles já sabem dar o skip em no YouTube, enfim, não quer ver propaganda. A gente não quer ver propaganda, né? Então, não dá mais para você trabalhar naquele modo de empurrar. Então, no momento que você abre a comunicação com o consumidor, tenta entender e analisar os dados, e aí eu volto um pouquinho também para o caminho da educação, ninguém sabe analisar dados, né? Então, você abre o Analytics, por exemplo, você tem um Analytics configurado na tua loja? É uma pergunta que geralmente eu faço. Tenho sim, tá? Qual que é a taxa de abandono do teu site? Você sabe usar? O que é a taxa de abandono? Você frequenta, você analisa os dados? Eu fiz uma pergunta, qual é a taxa de conversão? Conversão? Eu vendo 5 pedidos. Não. Quantas pessoas você tem que trazer para o teu e-commerce para vender? Aí ele ficou me olhando assim. Então você percebe que não tem realmente alguns conhecimentos básicos sobre isso, quiçá analisar navegação, jornada do consumidor, funil de vendas, né, um funil de compras. Então, existe muito ainda o básico, de fato, para ser feito e que não se sabe fazer. Então,
o nível está ainda muito para baixo, acho que a gente está nivelado para baixo. E quando alguém faz alguma coisa um pouquinho diferente, ela estoura, né? Porque, nossa, que diferente, e era o óbvio. Muitas vezes é o óbvio, é dar realmente a voz para o consumidor, escutar o que ele tem para te dizer, porque ele está tentando comprar no teu site, ele está abandonando numa página, ele está tendo algum problema com o pagamento dele, de repente ele não consegue pagar com o cartão por X razão, né? Então ainda existe ali um problema muito de análise de dados. Sem dúvida nenhuma, no momento que os e-commerce, os gerentes de e-commerce e de fato derem a voz e ouvidos para o consumidor, e é coisas básicas às vezes, sabe? Não é nenhuma coisa muito rebuscada. Ele nem quer saber se tem um chatbot por detrás, se aquela empresa usa uma tecnologia XPTO. Não, ele só quer de repente fazer uma devolução tranquila, sabe? A experiência dele às vezes é comprar e receber, que aqui no Brasil, infelizmente, receber ainda também é uma dificuldade, né? Então, a gente sabe da dificuldade que é um Correios e as transportadoras para determinados locais em São Paulo, ou não entrega, e no Brasil, imagina, né? No Brasil tem lugares longíssimos daqui que demoram 25 dias para um produto chegar, né? Essa foi uma experiência interessante, né? A gente falou de experiência do usuário. Tinha um cliente, a gente botou uma ferramenta para rodar dentro do e-commerce, e um cliente, eu percebi que ele navegava no site inteiro, abria nossos e-mails, ele clicava em banners, ele fazia tudo. Só que ele não comprava no e-commerce. Então, esse é um cara que eu basicamente negativaria ele em todas as campanhas, né? Eu falo, esse cara aqui é blacklist porque ele só gasta o meu dinheiro. No momento que eu consegui cruzar o dado do e-commerce com a loja física, eu percebi que esse cara comprava em loja. Por quê? Ele morava no Acre. Um produto para sair de São Paulo para lá, só demora 25 dias úteis para chegar. Então ele quer hoje. Fora o preço do frete. Fora o preço do frete, que ele está até acostumado, tá? Eu sei Quem porque mora no norte, nordeste, eu sou do norte. Então, infelizmente, estão acostumados a pagar um frete caro. Porque geralmente vem de São Paulo, vem do Rio, vem de Minas. Então está acostumado a pagar um frete, mas o tempo que demora para receber é um absurdo, né? Então por isso que, voltando também ao Omnichannel, eu acho que esse é o caminho, né, para você dar uma experiência melhor para o teu consumidor, né? Você aumentar a capilaridade de entrega do teu cliente. Então ele pode comprar hoje de qualquer lugar, certo? Ele pode pegar o celular agora, eu aqui nessa conversa podia estar olhando aqui alguma coisa, comprar um produto, né? Mas vai sair da onde esse produto? Por que não entrego a partir de uma loja física que está do meu lado, que está do lado da minha casa? Eu mando para lá, né? Então a tecnologia hoje permite isso, né? Então eu acho que essa mentalidade de eu sou o dono do cliente, eu sou o dono do produto e eu mando nesse negócio, ela precisa acabar, né? Acho que a concorrência ela vem para isso, né? Para motivar, para melhorar, né? Ajudar a desenvolver. Exato. Acho que a boa concorrência ela tem que ser, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer, senão a gente fica refém nas mãos de empresas que tem pouca preocupação ainda com o cliente. Então, dando seguimento para o que a gente está conversando, você falou muito da questão da régua estar sendo nivelada muito por baixo, né? Quanto tempo você acha que precisa para uma empresa estar 100% desenvolvida digitalmente? Está, assim, o ápice da perfeição. Que vale alguns milhões, eu acho. Acho que muitas, né? Olha... Será que existe? Desculpa até te cortar. Então, vamos voltar a um ponto. Será que existe hoje uma empresa que está 100% digitalmente transformada, pronta? Assim, não vou falar de startups que já nascem com esse core mais definido, mas digitalmente bem estruturado. Falo de uma grande empresa que já tem, vamos botar aí 15 anos de mercado. Uhum. Quanto tempo você acha que leva para uma empresa dessa estar 100% transformada? E já existe alguém que está nessa seara, nesse oceano azul? Olha, acho que ainda não tem ninguém 100%. Acho que vai ser bem difícil chegar nesse ponto. Mas talvez o Magazine Luiza, para mim, ele é um case interessante, porque eles têm uma área específica de tecnologia, né? Eles foram para este caminho, tá? Que também não é para qualquer um. Você, varejo, ir para o caminho de desenvolvimento de tecnologia. Isso é para poucos. A gente viu alguns cenários acontecendo no Brasil já, de empresas que foram para este caminho de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, e esqueceram do core, que é a venda, né? Que é vender produtos, atender o cliente, e fecharam a operação, né? Ou foram adquiridos por outras operações. Então, eu acho que ainda tem poucos. O Magazine, para mim, é um case interessante. Porém, você pega indústrias, algumas indústrias, a Whirlpool, por exemplo, uma indústria interessante, eles foram os pioneiros também como indústria a ir direto ao consumidor final, fazer o D2C, Direct to Consumer, né? Então, eles, imagina,
quebra de paradigma que deve ter sido isso internamente, né? Uma indústria como eles, que vende geladeira há anos e outros eletrodomésticos, fala, não, agora eu vou cortar caminho e vou direto ao consumidor, né? Na época causou um alvoroço, mas eles perceberam que em 5, 10 anos seria necessário. Então era melhor fazer agora, que talvez a quebra fosse menor, e aproveitar e aprender quando chegasse na onda, eles estivessem na crista, né? E é o que está acontecendo hoje, eles estão voando no e-commerce, né? E eu acho que demora-se, por um exemplo da Whirlpool, talvez demorou uns 5 anos para eles conseguirem chegar nesse patamar que eles estão hoje. Ainda assim, com certeza, tem processos internos que precisam ser revistos, né? Eu acho que além de... é muito mais profundo, né? Você fazer uma digitalização da empresa, não é só, agora eu tenho e-commerce. Eu tenho agora uma porta de contato com o consumidor final e vou vender produtos para eles. Os processos internos precisam mudar, né? É muito intrínseco isso. Então, você percebe que quando você vai para dentro de uma corporação grande, você percebe que algumas coisas se perdem no meio do caminho, que ou não tem processo, ou é um processo muito lento, é um processo que é feito há muito tempo desse jeito e ninguém quer mudar. Então, quando você começa a futucar dentro das empresas para falar, não, como é que vocês fazem isso aqui hoje? Como é que entra esse pedido? Qual é o processo para atender o cliente? E você percebe que não tem muita coisa, ou que tem, demora-se muito para conseguir chegar no resultado. Então, o e-commerce ele é só uma parte disso tudo. Ele é uma frente, ele é a frente da loja, né? É a vitrine. Então, tem uma vitrine? Tem. É o www, o nome da loja. E para dentro da lojinha, como é que isso está funcionando? Né? Como é que é o picking? Como é que é o pack? Como é que é o atendimento? Como é que pós também a gente sofre bastante. Né? O pós-venda é realmente extremamente importante, porque isso é um ponto bacana, né? Que o pós-venda ele é muito mais barato de fazer do que você ficar caçando cliente novo, né? E as empresas elas preferem às vezes gastar muito dinheiro para trazer novos clientes do que cuidar de quem já está dentro de casa, né? Por falta de processos, por problemas internos de tecnologia, quando o cliente é cliente, eu não consigo segmentar ele, não consigo saber onde ele está. Isso acontece muito, né? Ou as bases estão desconectadas, a base do e-commerce com a base da loja física, a base do televendas, ninguém se conversa. Então, você vê que realmente o e-commerce ele é uma ponta desse iceberg, né? Para trás tem realmente muita coisa. E se alguém encarar esse desafio de falar, não, vamos digitalizar, não é em um ano. Senão, assim, não é que não é em um ano. Depende muito do investimento e do esforço que a empresa está disposta a fazer. É que tem muito a ver com mudança de cultura, mudança de mentalidade. Eu acho que uma mudança perene dessa, ela não acontece, de fato, em 6 meses. É muito difícil, principalmente quando você fala de uma grande empresa. Que aí você tá mesclando diversas pessoas, diversos contextos, diversas gerações. Então, acho que leva um tempo, mas eu acho que é inevitável. Com isso em mente, você acredita que uma empresa 100% transformada digitalmente ou uma empresa pronta para o que o futuro precisa? Porque é nada mais que a gente fala de transformação digital, é uma empresa preparada, de fato, para atender melhor o cliente. Ela inevitavelmente será uma empresa com base tecnológica? Olha, sim. É o que eu te falei antes, né? As empresas, elas estão... Quem está percebendo isso, está buscando os dados. E hoje, dado, você tem que armazenar isso com tecnologia e tratar esses dados com tecnologia. Mas o que é armazenar é tratar, né? Tratar os dados. Acho que ter dado, beleza. Né? Então, lá atrás, há uns 2, 3 anos atrás, falava-se muito de Big Data. Então, eu tenho aqui um Big Data, eu tenho Big Data, todo mundo tem Big Data. O problema é o que você faz com esses dados, né? Como é que você trata isso e transforma isso em ações ou em cuidado com o teu cliente, né? Fazer uma parte de care mesmo, de cuidar do seu cliente com esses dados. Então, oferecer o produto correto, né? Dezenas de vezes, a gente já deve ter comprado, aconteceu com você também, você comprou um produto, no mesmo dia você recebeu um e-mail com promoção daquele produto. É nisso, às vezes, por exemplo, eu tive algumas experiências de pessoas aqui da empresa reclamando que, por exemplo, o nosso CMO, ele se mudou recentemente e foram instalar a internet na casa dele. Tá. E aí ele começou a receber do mesmo provedor de internet para instalar o TV a cabo. Mas eu não tenho TV e eu avisei que eu não tinha TV. E aí ele continuou insistentemente recebendo. Então, assim, esse é um caso simples e bobo,
mas que é cada vez mais comum a gente ouvir, né? Tipo, nossa, fico recebendo ligação constantemente de provedores, de telemarketing, de me oferecendo coisas que eu não sei nem como eles têm os meus dados. E o que acontece eu não sei nem como chegou até eles. Como você tem meu telefone? Como você tem meus dados? Como você tem meu e-mail? Como é que você está me ligando e eu nunca te falei nada, nunca te pedi para me ligar? Nunca nem ouvi falar da tua empresa, por exemplo. Então, esse é um outro ponto, né? Que é onde também muitas empresas têm medo por causa dos dados, né? Onde estão meus dados? Como é que eu trato meus dados? Como é que eu tenho meu dado seguro? E o dado do meu cliente. Porque realmente ainda existe uma nuvem negra aí, né? Tem algum lugar que os nossos dados estão sendo compartilhados, né? Existem empresas que buscam o teu e-mail na internet e comercializam o teu endereço de e-mail, né? E isso é uma prática, né? Isso acontece, a gente vê isso acontecendo. E empresas que ganham dezenas de milhares de reais fazendo isso, né? E você nunca pediu, você nunca deixou isso acontecer, né? Então, acho que o LGPD vem para contribuir bastante nisso. Né? Se agora as empresas vão ter que rebolar um pouquinho mais. Eu acho que um amigo meu, ele fez um post outro dia que resumiu bem o LGPD. Não precisamos ter medo nem nada. É realmente colocar o cliente no centro. É pensar no cliente, pensar no consumidor. Cara, eu sou consumidor e ele também. O que eu gostaria que fizessem com os meus dados? Como é que eu gostaria de ser tratado em relação a isso? Nesse momento você muda um pouco o espectro, você fala, não, tá bom, tem uma regrinha. Tem agora algumas melhores práticas que eu preciso fazer. Tem regrinhas que eu preciso seguir. Normal. Acho que não tem que se criar nenhum alvoroço em cima disso. Acho que empresas que fazem coisas erradas realmente vão se rebolar e tentar ou acabar com o produto deles, ou tentar chegar num nível aceitável de compliance, né, com a lei. Mas tá aí, é inevitável, acho que é importante, é bom, é importante para o mercado brasileiro, para o e-commerce brasileiro, uma regulação. Acho que não vem para podar ninguém, muito pelo contrário, como eu coloquei, acho que ele vem para botar o cliente de novo no centro, a gente prestar atenção nas necessidades do nosso cliente, do nosso consumidor. Eu acho que até é regulado de uma forma positiva o trabalho das próprias empresas, Total. né? Acho que empresas que atuam de forma com o consumidor no centro não tem o que temer, não tem o que sofrer. Tem que ser um pouco mais correta nas ações que elas tomam, né? Uhum. Nesse sentido, o que você acha que é essencial para o e-commerce hoje? Olha, essencial é você ter uma equipe capacitada. Eu volto no tópico da equipe, acho que isso é importantíssimo. Então, se você está pensando em montar um e-commerce, não adianta querer fazer isso sozinho. Então, eu vejo muitos empreendedores indo para isso sozinhos. Então, se você quer realmente crescer, ter escala, cara, não dá para fazer isso tudo sozinho, porque você precisa embalar produtos, você precisa despachar produtos, você precisa atender o cliente, enfim. Você tem uma série de coisas que acontecem por detrás, né, que muitas vezes ninguém está preparado para isso. Né? Tecnologia, né, hoje você encontra plataformas de e-commerce gratuitas, ou até um certo nível gratuitas, depois pagas, mas com valores muito acessíveis, e que para o pequeno empreendedor é um caminho, né? Depois você tem plataformas que te atendem num nível mais enterprise, né, que é o caso do Movetex, por exemplo, que é a plataforma que hoje eu estou representando. Então, a gente atende grandes contas, grandes clientes, e que aí você aumenta muito mais a complexidade do teu e-commerce, né? Não é só mais uma frentezinha bonitinha, nem nada disso, é realmente complexidades de orquestração de promoções, orquestrar campanhas, relacionamento com o teu cliente. Então, isso tudo vai dando mais complexidade. Então, você vai tendo que subir o nível também do teu time, né, conforme você vai crescendo e vai querendo atingir novos níveis. Produto, aí você volta lá para os primórdios de Philip Kotler, né, onde você tinha que ter produto, preço, praça. Então, isso tudo não muda, continua sendo assim. O lance da praça que eu acho que muda um pouco, porque agora você é worldwide, né? Você trabalha no mundo, se você quiser. Você consegue vender teu produto no Brasil, na China, nos Estados Unidos, enfim, não tem mais. E hoje o que falam do seu produto é mais importante do que o que você fala do seu produto. Sem dúvida nenhuma. Você ter os reviews dentro do teu site, né? Você, de fato, dar a voz também, olha, esse produto, o que você achou? E ok se ele achou ruim, né? Eu lembro que quando eu coloquei os reviews para acontecer dentro do e-commerce, do site, todo mundo ficou assustado. Mas e agora? As pessoas vão reclamar dos produtos. Ótimo. Porque as reclamações validam as positivas, né? O negativo valida o positivo. Não existe produto 5 estrelas. Não existe, né?
Assim como não existe um motorista 5 estrelas no Uber. Você até desconfia quando existe um 5 estrelas. Ele começou ontem, né? Então, o produto, ele tem um momento de você vender e ouvir a resposta do consumidor. E se o produto for ruim, você tira ele do mercado. E se você for inteligente, você vai ler as reviews e vai entender o que você pode melhorar no seu produto. Vai dar uma resposta bacana para o teu cliente. Olha, legal, obrigado pela tua resposta, eu vou melhorar o meu produto e olha, tá aqui uma outra coisa que você talvez se interesse e por causa da tua experiência com o produto que foi ruim, eu tô te dando aqui um cupom de desconto, precisa adquirir um outro produto. Enfim, a criatividade tem que realmente ser usada nesses momentos e você tem que estar preparado para ouvir coisas ruins sobre o teu produto ou sobre a tua empresa. Acontece, ninguém é 100%. Eu acho que a gente tem que buscar a excelência sempre, mas é o 9 de 10, sabe? 10 de 10 acho que não tem. Então, o 9 de 10... E tudo bem não ter, né? E tudo bem, exato. Acho que não tem por que ficar nessa perseguição também de o 10 de 10, o 10 de 10. Não, às vezes, cara, o 9 de 10 é excelente. Você está num momento muito bom, porque realmente você vai falhar em algum momento, né? Você vai mandar um e-mail errado, você vai acontecer alguma coisa errada no teu saque, vai acontecer. Você tem que estar preparado para isso, né? O lance é o que você faz com essa informação depois, com a devolutiva do teu cliente. Como é que você empacota isso de um jeito bacana para dar uma ótima resposta para o teu cliente. Uma experiência, por exemplo, interessante, que hoje eu vejo que esse é um caminho muito em moda, vamos dizer assim, dentro do e-commerce. Produtos feitos sob demanda. Então você adquire um produto, que é um produto exclusivo, feito para você, quase que tailor-made, né? E ele tem um prazo de entrega absurdo. 20 dias, 25 dias. Uma camiseta, né? Ou um tênis, alguma coisa nesse sentido. 25 dias, hoje no mundo do e-commerce, que você está super, né? Quero para ontem, né? Mas esse tipo de produto as pessoas estão começando a entender que vale a pena esperar. Tudo tem a ver com o valor agregado que tem esse produto. E aí o que eu queria contar o atendimento. Imagina, 25 dias. O que eu faço com esse cliente que está esperando 25 dias para ele receber? Como é que eu continuo engajando ele para ele não virar um detrator da minha marca nas redes sociais e que ele continue me gostando, né? E falando bem de mim, e aguardando ansiosamente pelo produto, e quando o produto chegar e ele for realmente incrível, eu vou divulgar ele absurdamente, de graça, né? O cliente às vezes ele faz isso de graça, não precisa receber nada. E aí eu percebi umas triggers de e-mail muito bem feitas. Tipo, seu produto está sendo feito. Aí colocava uma imagem do produto indo para a fábrica das camisetas, as pessoas costurando, e você conta uma história. Se tiver uma história para você contar para o teu cliente, divide isso em capítulos. A gente adora séries, né? Então divide aquela venda, ela é uma série agora. Então ela vai ter alguns capítulos. E entrega esses capítulos. E quando você para pensar, é tão bobo e tão óbvio, né, o que o cliente precisa, ele só quer ser ouvido e ele só quer sentir que lembram dele. Sim, exatamente. Então, eu comprei, dispus a gastar, dispus a escolher a tua empresa mais do que gastar. Dentre todas as disponíveis, eu escolhi a sua. Exato. Então, eu só quero que você honre essa escolha que eu estou fazendo. E essa trilha de e-mail que você comentou é justamente isso. Sim. Estou honrando a escolha que você teve por mim. Patrick, para a gente terminar, conta para mim o que é essencial para você. Para mim, o essencial é você ter um bom atendimento. Eu realmente acho que esse lado do atendimento é muito importante, porque me faz voltar a comprar numa empresa, me faz voltar a comprar num varejista. Se você tem... O produto pode ser... Às vezes o produto ele é barato, ele até chega no prazo, mas se em algum momento eu precisei da empresa, ela não me atendeu, dificilmente eu vou voltar a comprar lá, sabe? Eu prefiro que as empresas, elas sejam de fato honestas nesse sentido do atendimento. Então, se eu ligar e falar, olha, meu produto está atrasado, me conta o que está acontecendo com o produto. Não inventa uma história, me conta. Eu vou preferir que você me conte a verdade do que ficar me enrolando por dias e depois o produto não chegar. E aí sim você vai me contar que aconteceu um problema, enfim. Mas você poderia ter resolvido isso na largada, né? No primeiro dia, no primeiro contato, eu já resolvi o meu problema. Então, eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto muito do contato com as pessoas, de conversar com as pessoas, ouvir muito. Então, acho que essa parte realmente do atendimento do cliente, no customer care, de fato, ela muda o jogo também, sabe? Porque você vira proativo também com o teu consumidor. Você não espera ele vir falar com você, mas você vai falar com ele também. As redes sociais, elas te dão essa liberdade, né? Se ele é fã da tua marca, ele te segue, ele tá louco para receber uma mensagem sua que não seja só pedido faturado, pedido entregue. Ele quer ter uma conversa, ele quer iniciar um papo com você.
Então, as empresas que olharem para isso com bons olhos e tiverem esse canal aberto realmente de contato com o cliente para ouvir, para saber das reclamações e dar respostas que não sejam respostas automáticas, vão ser diferenciais. E aí, quando você tem um diferencial exclusivo e único, o preço não é importante. É o de menos, né? O preço não é importante, ele é ver valor. Né? E valor agregado, quanto custa? Né? Qualquer preço. Então, não tem preço que vale um bom atendimento. Muito obrigada, Patrick. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado também do papo. Até a próxima. Obrigado.